Olá, sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil. Eu sou Sávio Moll e estou aqui para apresentar esse evento que hoje tem como tema o pedagógico de tudo e de todos nas singularidades. A Jornada Pedagógica da Educação Infantil é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e é realizada por sua Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. Esse encontro dá seguimento à formação continuada dos profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos. Para abrir o programa, vamos receber as boas-vindas da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olá a todos! Muito bom poder saudar os participantes da Jornada Pedagógica da Educação Infantil. É um momento muito rico esse, onde se propicia a troca, o estudo coletivo entre os pares. E essa jornada traz também uma marca muito forte, que é a participação dos pais, que são nossos parceiros primeiros, importantíssimos para que tudo flua bem na educação infantil. A jornada pedagógica se constitui um espaço de formação continuada para os profissionais que atuam na educação infantil, na creche e na pré-escola, e todas as discussões que vão ser travadas têm como premissa a importância da primeira infância da constituição do sujeito. Esse evento já faz parte da nossa trajetória, do calendário anual da creche e da pré-escola e atende a todos os profissionais que atuam nesse segmento. Mas esse ano a jornada inova. Ela apresenta discussões a partir de filmes que tratam da infância sob diferentes enfoques. Vai ser riquíssimo. Aproveitem bem essa experiência. Um beijo enorme, que tudo corra bem. Estou na torcida. Beijo, pessoal. Nossa conversa hoje vai falar das singularidades. Mas o que significa isso? Singularidade. Qualidade do que é singular. Singular. Pertencente ou relativo a um, único, particular, individual. Especial, raro, extraordinário. Diferente, distinto, notável. Para apresentar o tema, o pedagógico de tudo e de todos nas singularidades, vamos ouvir a gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Simone Souza. Olá, sejam muito bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Nosso tema de agora é o pedagógico de tudo e de todos nas singularidades. Pano de fundo da discussão, o filme O Pequeno Nicolau. Uma linda produção que convida a gente a olhar esse mundo e essas relações com olhos de crianças. Como essas singularidades se constituem no filme? Como essas singularidades se constituem no seu espaço de educação infantil? Agora começa a nossa conversa. Sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica. Nessa 5ª Jornada Pedagógica, nós estamos usando pela primeira vez filmes como ponto de partida para debater temas da educação infantil. Todo filme tem um motivo para ter sido feito, tem a sua singularidade. Mas alguns filmes, e é o caso do Pequeno Nicolau, vão muito além. Eles conseguem trazer muitas singularidades e é a partir delas que nós vamos abrir agora a nossa roda de conversa. Na roda de conversa de hoje, convidamos a professora Adriane. Adriane, eu vou deixar que você mesmo se apresente aqui para a gente. Ok, bom, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Adriane Ojeda Guedes. Eu sou professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho trabalhado especialmente com essas disciplinas ligadas à educação infantil, acompanhamento de estágios, e também a gente oferece agora um curso de pós-graduação para professores da rede municipal, ou melhor dizendo, da rede pública de ensino. A gente tem outros municípios também participando, focado especialmente na educação infantil. Então, a educação infantil é a minha praia, onde eu tenho pensado e atuado e pesquisado já tem algum tempo. Obrigado, Adriane. Também convidamos alguns educadores para conversar com a professora Adriane. Então, eu peço que vocês também se apresentem e vamos começar com a Vanessa. Sou Vanessa, professora do grupamento M1, na creche municipal Vitória da Paz, em Ioaíba, Zona Oeste. Ok. Priscila? Eu sou a Priscila Folia, trabalho como coordenadora pedagógica e professora de educação infantil no grupamento Berçário, no EDI Tânia Cristina Moreira, em Auma. Obrigado. Antônio? Eu sou Antônio Julião, trabalho na Escola Maria Cunha da Silva, com pré-escola, e trabalho no EDI Senhor João Gomes, com segmento maternal 1. Ok. Rosiane?
Meu nome é Rosiane Branquinho, eu sou professora de Educação Infantil do EDI Maria Luísa Nobre, lá no Catumbi. Trabalho com M2. Eu estou com a mesma turma, né? Ano passado era M1 e eu dei seguimento à mesma turma. Ótimo. E a Vandite? Eu sou Vandite, sou diretora de um EDI. Estou na educação infantil desde 2003. Meu EDI fica atualmente em Curicica. Ótimo. Bem, a nossa roda de conversa começa agora e eu quero fazer a primeira pergunta para a Adriane. A história do filme é contada pelo ponto de vista do Nicolau. O que os adultos e vocês, educadores, têm a aprender com esse olhar tão particular das crianças sobre o mundo? O filme é uma preciosidade, né? Um convite para se aproximar desse universo da criança. E eu queria destacar especialmente uma cena que eu acho que responde bem essa provocação que você faz para a gente. Tem uma determinada situação que as crianças vão ser examinadas, tem uma junta médica que vai... todas as crianças da escola vão ser examinadas e essa junta médica reúne as crianças no que seria um vestiário, alguma coisa assim. E um dos examinadores faz um teste de Rorschach, não sei se vocês conhecem, um teste da psicologia, que é composto de várias manchas, e a ideia é que, como é um teste projetivo, que você olhe para essas manchas e, a partir disso, você vai revelar algum conteúdo psicológico, né? Só para a gente entender um pouquinho que instrumento é aquele. E é divertidíssimo, porque as crianças, que você já, nessa altura do filme, você já conhece um pouco das características de cada uma, quando olha o teste, vê aquilo que o repertório dela dá condições de ver. Então, né, a criança o Clotaire, que está mais inseguro com relação à sua própria competência, diz o tempo inteiro que não consegue ver nada. Nicolau, que está muito preocupado com a questão de uma possibilidade de um irmão, então ele só vê, né, nascimento, gestação. Então, cada criança vai olhar aquele teste a partir do seu repertório, das suas experiências. Então, poder olhar para a criança na sua particularidade é entender que a maneira como ela vai significar o mundo, ela se constitui a partir das experiências subjetivas que ela vive. Então, ele vai interpretar não só o teste de Rorschach, mas das situações que acontecem próximo a ele, a partir do repertório de experiências que vai dando para ele uma possibilidade de entendimento, né? Então, eu acho que é esse convite. Como é que as crianças estão olhando para o mundo? Que sentidos elas estão produzindo? E quanto mais experiências, mais no sentido não só quantitativo, mas qualitativo, aí é o nosso papel da escola, né? Quanto mais experiências de produção significativa, com experiências significativas ela puder vivenciar na escola, no contato com as suas produções, no contato com os colegas, no contato com os professores, mais condições ela tem de compreender amplamente o mundo, né? Ela enriquece a sua possibilidade de olhar para o mundo, se ela tem experiências ricas, né? Aí entra o nosso lugar, né, como professor, como escola, de estar instigando essa criança a se expressar, a colocar a forma como ela vê, pensa o mundo e dialogar com adultos e colegas, né? Eu falo isso especialmente porque, né, nesse filme a gente pode ver também o contrário. Muitas vezes a criança sendo vista, né, a gente está falando de uma escola francesa da década de 50, mais ou menos, né? Então, vamos pensar que é uma escola que já tem uma tradição de ser uma escola muito rigorosa, uma escola de muito pouca escuta das crianças, né? Você vê várias situações em que as crianças tentam entender o que acontece no mundo dos adultos e uma delas, inclusive, é o amigo do Nicolau que acaba de ter um irmão e ele vai dizer, olha, aconteceu isso, ele começa a tentar entender de onde veio aquele irmão. Porque nunca nenhum adulto chegou para ele e tentou, junto com ele, né, pensar a situação, explicar a situação. Então, ele vai tentando entender a partir das pistas que os adultos vão dando. E acho que é esse um pouco o desafio. Como é que a gente consegue na escola, né, e na família, compreender que essa criança precisa de mais subsídios para dar conta da realidade, né, e que muitas vezes, se você não oferece, ela vai preencher as lacunas com o que ela pode. Bom, então, né, meu irmão nasceu, não sei muito bem como, deve ser porque as crianças vão tentando, a partir das inferências dela, dar um entendimento, né? Então, assim, para resumir, acho que é isso, é pensar a subjetividade, é pensar a criança está o tempo inteiro produzindo sentido. Como é que a gente está atento ao olhar dela para o mundo?
e como ela está interpretando tudo o que a gente faz como linguagem, né? Nosso comportamento, nossa ação. Muitas vezes o que a gente fala pode ter um sentido, mas ela percebe o que a gente não fala, né? Nosso comportamento, nossa forma de agir. E isso vai dando para ela um feedback sobre o que ela é, sobre o que o mundo é, enfim. E quando você mencionou essa questão que a criança ela traz para si o que ela interpreta do mundo, né? Quando eu vi o filme, eu me identifiquei com um enredo de uma cena muito clássica, porque está de acordo com o que eu sou como ser humano. Aquela cena que está o pai e a mãe trocando carinho, afeto, e a criança está ali congelada assistindo. Então eu trago aquela imagem para o meu dia a dia, né? Eu bato muito na tecla da afetividade, né? Dessa questão do ser você, do ser humano com a criança, dela olhar para você como educador e ela se ver gente, né? Ela não olhar o educador de baixo para cima, mas olhar de igual, né? Essa troca do carinho, do sorriso, sentir o seu toque, a sua pele, as suas proporções corporais, o seu tom de voz. Ela vai saber quando você está intervindo de uma forma que você está divertindo, né? Ou mediando uma situação de conflito, quando você quer trocar carinho, quando você está pedindo carinho, quando você está pedindo atenção. Então, aquela cena me remeteu muito ao espaço sala, quando estamos com a criança, até porque em ED, em creche, a gente, em maioria, estamos com um outro parceiro, um outro educador dividindo o espaço. E às vezes os 2 educadores ou 3 estão ali se falando e a criança não está naquele contexto de fala, de conversa, de interação. E ela deve ficar olhando, com certeza, como foi na cena do filme. E aí? E eu? Ou muitas vezes você vê o adulto comentando sobre a própria criança, na presença da criança. Na presença, e ele se vê como terceira pessoa. Né? Ele não se vê como ele ali naquele contexto, o eu naquele contexto de conversa. Então é muito importante a fala, olho no olho com a criança, é muito importante o toque, é muito importante conversar, é muito importante ouvir, saber distinguir o momento que a criança ela quer um colo, ela quer um carinho, ela quer liberdade para se expressar. E como o dia a dia, né, o cotidiano é rotineiro, e até para quebrar essa rotina, eu gosto muito de defender que a afetividade é o que desestabiliza a rotina. Porque nós não somos alegria todos os dias, nós não somos tristezas todos os dias, somos o sentimento que a gente está vivendo. Então, nunca vai ser rotina quando você se permitir ser gente, enquanto educador, com a criança, no dia a dia ali, trocando. E a criança tem uma outra visão, né, Uma Vanessa? outra visão. Então, ontem eu cheguei num dia super corrido, né, como é a rotina, e eu tive esse feedback pela primeira vez no mês de abril. Quando eu abri a porta da sala, eu, boa tarde. Todos correram e me abraçaram, mas foi uma primeira vez assim, que aconteceu isso. Então, eu senti aquela entrega. Nossa, eles estavam me esperando. Dentro da rotina, do horário, né, biologicamente, eles sabem que está chegando ali depois do leite, né, é o momento mais ou menos que eu chego ao espaço, é a hora do lanche, ela está chegando. Então, quando eu abri a porta da sala e falei somente boa tarde, e todos correram para me abraçar, eu entendi essa resposta das crianças. Opa, eu já sou parte deles no dia a dia da creche. Sim, Vanessa. Então, quando a gente olha o filme todo ele se baseia sob a ótica da criança, né? A gente pensa pelo mundinho dele. E aquela cena, quando você fala da afetividade, que é uma coisa tão importante que tem que ter mesmo nas nossas creches, e aqui eu vou dizer creches, diferente de EDs, todos são creches, né? Na educação infantil, a criança nem sempre aquela afetividade ele vai ver como a gente gostaria que visse, né? Sim. No teu caso, no teu exemplo, foi super satisfatório. Mas no caso do filme, ele interpreta que vem um bebê, ele vai perder o lugar, os pais não vão mais querê-lo, e uma série de coisas daí dá o desenrolar todo do filme. E é essa preocupação que a gente tem que ter. Quando você cita a relação com o outro que está dentro de sala de aula, eu acho super legal. Mas eu vou fazer aqui o papel um pouquinho de diretora, né? A gente também tem o avesso, que é justamente a criança, quando o educador não chega com essa reciprocidade que você está citando. Boa tarde,
Quando o educador chega com seus problemas, sisudo, calado, a criança também sente. Sim, Ele sim. também vai perceber que algo não vai bem ali. Né? E muitas vezes a gente recebe na secretaria aquela criança que está chorando. Por que ele está chorando? Por que ele não quis ficar naquele dia? Né? Será que ele fez uma interpretação como o Nicolau, daquela reação que ele viu dos adultos? E aí também me preocupa essa falta de afetividade que você tanto falou. Né? Desculpa. Não, pode ir. Acho que é importante também a gente perceber a criança como única, né? Quando começa o filme, tem o primeiro enquadramento, já começa a enquadrar a criança, a estereotipar, né? A cena da foto. O professor diz, é dessa maneira, eu quero assim, chega para cá, e eles começam a ser enquadrados ali. Na próxima cena, eu tenho uma classe só de meninos, um atrás do outro, onde não há diálogo, né? Onde um está de costas para o outro, a professora está na vertical, na frente, como ponto fundamental, né? Único. E aí ele começa a estereotipar novamente. Tem a criança, que é o gordinho, que só tem interesse em comer, tem aquele que tem dificuldades em aprendizagem, que não vai ter outra característica, o outro que vai ter outra característica, mas eles são rotulados, e não dá para rotular. Né? Nós temos várias coisas dessa criança, né? Vários pontos dessa criança. Essa criança pode não ter um desenvolvimento cognitivo que seria satisfatório para aquele momento, mas ela talvez seja mais afetiva que a outra. Né? Nós temos, por exemplo, o que tem dificuldade de aprendizagem, que se propõe a estar numa situação que ele sabe que vai receber um castigo em prol do outro. Isso tem que ser levado em consideração. Né? Quando a professora chama essa criança, sai dessa posição vertical, que ele sempre está lá atrás, sempre está longe dela, e ela sai dessa posição vertical, e chama o menino e fala, olha, como foi? Você viajou com a sua família, né? A partir da experiência daquele menino, a partir da aproximação, do contato com que ele tem da família dele, ela consegue chegar aonde ela quer chegar e aonde ele tem que chegar. Né? Então é importante saber quem é essa família, o que essa criança faz, né? Por onde essa criança anda depois que ele sai daquela sociedade, escola, creche, EDI. Né? Quem é essa criança? Quem é a família dessa criança? Né? Nós tínhamos, na década de 50, na França, uma criança que tinha um pai, uma mãe, e a maioria das crianças era assim. Só que hoje a gente tem outro tipo de família. Né? A gente tem uma estrutura familiar que um é o pai, a mãe, o outro é um pai e outro pai, o outro é a mãe, outra mãe, o outro é com a avó. Os pais que estão sempre querendo trabalhar e a criança, quando chega, a criança já está dormindo. Então, existe a ausência da família. Né? Temos aqui o exemplo daquele menino que o pai é rico, ele tem várias fantasias, o pai está sempre tentando agradar, mas ele é criado pelo mordomo. Né? Então, essa criança, ela está cheia de um monte de singularidade, ela é plural. Né? Nós temos dentro de sala de aula a mãe que leva o filho para a Bienal, para a Feira do Livro, e tem uma outra mãe que leva para o baile funk no Brizolão. E não dá para eu chegar na escola achando que essa turma inteira sai dali e tem o mesmo cotidiano. Né? Que não teve um ato de violência dentro de casa. Não dá para eu chegar em sala de aula e falar, vamos fazer isso, todo mundo igualzinho, sem levar em consideração que pode ter havido tiroteio, né, naquela comunidade, que os pais podem ter brigado, que aquela criança pode ter ido dormir com fome. Então, o professor tem que chegar mais aberto. Daí a importância também da gente ter a roda inicial, né, a rodinha, onde o professor abaixa e está na mesma posição, onde não tem primeiro, não tem segundo, na roda não existe isso, não existe quem está lá atrás, todo mundo está na mesma posição, está próximo. E aí você começa a entender, você se põe no lugar, porque o adulto, ele é um mediador, ele é autoridade, sim, mas autoridade para dar segurança, porque tem outras experiências, outras questões que vai trocar. Mas ele não é a autoridade que manda. Isso já acabou, né? Isso talvez não tivesse que ter existido, mas se existiu, já deve estar acabando, tem que acabar. Né? Eu tenho que levar em consideração o que essa criança traz para mim. Não dá para estereotipar essa criança e ver uma classe uniforme.
Não é dentro da sala de aula, eu tenho famílias diferentes, eu tenho religiões diferentes, eu tenho uma criança plural. A cada criança eu tenho uma singularidade. Que, na verdade, não existe uma infância, né? E Existem no filme eles infâncias. são rotulados, né, dessa maneira. Né? Esse é o gordinho, como eu disse, né? Mas ele tem outra coisa, ele tem a questão cognitiva, afetiva, social, motora, ele tem um monte de questões e o professor tem que estar atento a isso, independente se ele chega bem ou se ele não está bem, se ele está bem, ele tem que abrir a sua porta e estar aberto Muito às atento, crianças. né? Muito sensível. E quando muda de uma professora até com a idade, a postura dela é diferente, a roupa mais fechada, ela já chega aquela que eu que mando. E ela consegue, mesmo que essa posição dela, ela consegue mudar tudo. Não é você que vai falar, porque ele sempre já estava acostumado a que ele sabia tudo, né? O intelectual da sala. É você aí atrás, né? Aquele medo que ele deu, né? Eu achei muito interessante aquela cena. Foi muito emocionante. E ele teve que ficar, né? E mudar. Ela tira do lugar, né? O filme é realmente dos anos 50, mas a gente percebe, né, ainda mais quem está na direção, quem está coordenando, quem é professor, percebe da necessidade que a gente tem nos anos 2014, né, de ter esse conhecimento, de estudar, de entender essa criança pequena. Porque não é mais aquela criança, ela continua sendo criança, nós continuamos tendo, como é o nome da criança? Clitério? Colotário, né? Continuamos tendo colotário nas nossas creches, continuamos tendo os chamados intelectuais. Ou colocando as crianças no lugar de clotério, né? Ou rotulando as nossas crianças com esses nomes. E a gente precisa cada vez mais entender esse mundo infantil, como é que eles percebem, né? Como é que eles se apropriam desse conhecimento. E para isso não tem outra saída a não ser mesmo estudando esse desenvolvimento infantil. E esses conceitos que a gente coloca tanto, né? A gente tem estudado cada vez mais, pensando nos estudos culturais, que criança é um sujeito, isso que a Vanessa fala. Olhar como gente, olhar para a criança não como aquele futuro, né? Projeto de futuro adulto que ela vai vir a ser, vai se tornar algum dia, ou olhar para a criança como sujeito da falta. Ela ainda não fala, ela ainda não anda, ela ainda não sabe, que é um olhar muito adultocêntrico, né? Mas olhar como sujeito... Oi? É um ser em processo. É um ser em processo que está vivo aqui agora, não está se preparando para viver no futuro, se preparando para ser no futuro. Então, se ela é aqui agora, ela é um sujeito da relação, o que a gente fala com ela? O que ela fala para a gente? Que experiências ela vive que tem sentido aqui agora? E aí eu lembro muito daquelas experiências como se fosse alguma coisa superada. Eu acho que tem até algumas cenas no filme que aparecem atividades assim, atividades mecânicas para que algum dia a criança venha escrever. Então ela faz um monte de atividades que naquele momento não dizem nada para ela, né? Ou aqueles desenhos todos iguais, onde ela vai colocar... Infelizmente a gente sabe que ainda existe, né, na realidade, tem a ver com uma concepção até do que é a produção infantil. Mas aí pensando nisso que a gente falou, né, que estudos nos ajudam a olhar para a criança dessa forma? Então, a gente tem autores, os próprios autores da psicologia, o Vygotsky, dentre outros, que vão dizer isso para a gente. A criança, então, é um sujeito que se forma na cultura. O que significa isso? Né? Que são essas experiências, como os personagens do filme do Nicolau, as experiências culturais mais amplas, que ela vive, as experiências, como você falou, né? Do que ela vem trazendo da família, das raízes culturais com as quais ela convive, das músicas que ela ouve com a família, que faz parte da vida dela, né? Como é que todo esse caldo de experiências vão transformando esses sujeitos, né? Vão criando nesses sujeitos, né? O seu próprio, né, manancial de conhecimentos, de formas de compreender o mundo. E como é que a gente olha para esses sujeitos na sua singularidade, entendendo? Não existe, então, uma infância. Infância porque às vezes a gente tem uma ideia muito romântica, a criança é tão pura, a criança é tão... A criança que está, por exemplo, infelizmente é uma realidade brasileira, se prostituindo na estrada. Ela tem uma infância igual a criança que está no condomínio da Barra, que também não tem uma infância igual a criança que está vendendo bala na rua. Então, a gente tem infâncias as mais diversas de acordo com as experiências culturais, né? Então, pensar no nosso papel, como é que eu olho para essa criança nessa diversidade? Né? Como é que a gente não só olha, mas como que a gente
considera essa experiência dela no cotidiano. E esse olhar me chama muito a atenção numa parte do filme que fala, aquela parte que o ministro chega e ela tinha advertido todo mundo que ninguém podia rir. Então, todos ficaram sérios, assim, porque a consideração da criança ali é como se ele fosse um mini adulto. Ou então, um ser que... A grande visão da escola que foi passada é que eles estavam criando um ser para virar adulto. E não um ser que tivesse as suas necessidades, como a Adriana falou agora, as suas particularidades da própria faixa etária. E naquele momento que o ministro chega, o ministro já tinha uma visão de crianças. Né? E ele começou a contar piadas e todos parados olhando. Esperando que elas fossem as crianças. Esperando que as crianças se divertissem, porque é típico da criança o quê? Contar uma piada, contar uma história e as crianças reagirem. Mas não, eles estavam tão condicionados a um tipo de comportamento que eles respeitaram direitinho o que a professora tinha pedido e todos ficaram quietos. Eles iam ser punidos, né? Porque se esperava sabiam deles, que havia uma castigo punição. horrível. E às vezes, a gente, numa relação dentro de sala de aula, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não formatar os nossos pequenos. Né? Porque às vezes a gente quer colocar um conteúdo para os nossos pequenos, falar sobre determinados assuntos, só que a gente, às vezes, espera que seja tudo igualzinho. Sabe? Que as respostas sejam iguaizinhas, só que nós estamos falando de seres singulares. Às vezes a gente pergunta, já tem uma resposta prévia, né? E a gente já espera aquela resposta. E a escola faz muito isso, né? A maneira como você coloca determinada situação, né? Por exemplo, a primeira situação da chegada do bebê foi colocada de uma maneira ruim, né? Vai chegar um bebê, ele vai tirar as minhas coisas, ele vai ter a atenção dos meus pais. Ainda juntou com a fantasia que Ainda eles estavam juntou com a ouvindo história de Dona mal Maria, contada do polegar que foi interrompida quando o menino estava contando. Chegou o outro, né, com a história da família. Então, essa história foi interrompida num momento drástico. E aí ele já tinha uma informação Passou ruim. a ser uma verdade. Ele juntou as fantasias e aí todas, eu junto com a outra situação, né? Isso passa como a gente passa determinada brincadeira, como a gente passa determinada história. Tem muita gente ainda achando que o pedagógico é ensinar letra, ensinar a escrever e a ler. E né? tem um horário determinado, vai acontecer o pedagógico. Eu tenho a linguagem oral escrita, eu tenho sim, mas eu tenho inicialmente na educação infantil o processo de formação desse cidadão, né? Como ele está sendo formado, né? O menino que é inteligente, o dito inteligente, ele é inteligente, ele sabe ler, ele decora, mas ele sonha em dominar a turma. Tem a cena ele escoteando. E quando é aceito, porque ele é um menino que é o dedo duro da turma, né? Exatamente. E quando se aceita esse lugar em que o papel dele está o tempo inteiro traindo a confiança do grupo, se você pensar em termos de formação ética, que formação ética é essa, né? Eu aprendo desde cedo que eu posso dedurar o outro e tudo bem, ele né? detém o poder do saber que ele contém, né? O conteúdo. Claro. O professor Aristeu Leite, vocês devem conhecer lá da UERJ, né? Ele fez uma palestra há pouco tempo e ele contava isso, né? Que quando ele era criança, ele fazia aquele trabalho para o Dia dos Pais, o Dia das Mães, e entregava ao pai. Só que o trabalho, ele fala especialmente de um, que era uma gravata, que ele sabia que ele não tinha feito, era feito pelo professor. O professor sabia que ele não tinha feito, o pai sabia que ele não tinha feito. Quando ele chegava em casa e dava o presente, o pai aceitava e dizia, que bom, o seu presente. E mostrava para alguém, olha, esse é o presente que meu filho fez para mim, né? Ele contou essa cena para falar disso, né? Como que isso é uma experiência ética? Ou seja, se construir uma situação em que eu sei que eu não fiz, né, em que eu entreguei alguma coisa que eu não sei que eu não fiz, e há um pacto de que todo mundo aceita que aquilo supostamente foi eu que fiz, eu sei que não fiz. Então, estou pensando nessa coisa que é simples do cotidiano, né, mas como essas atitudes do cotidiano, esses lugares sociais do cotidiano vão te dando, né, um repertório ou uma noção do seu lugar social. Então, isso vale. Então, vale destratar o amigo, vale denunciar o amigo. Que você está falando, essa questão do compactuar, né? Vai crescendo com essa sensação, essa noção de um combinado internalizado e subjetivo dentro do próprio espaço educativo. Às vezes, eu volto àquela cena da professora que pede para não sorrir, e chega o diretor e faz aquela brincadeira e todo mundo fica congelado. Então, às vezes, há aquela questão que um educador ele quer despertar outros sentimentos, outras
posturas, outras aprendizagens na criança, daquele espaço, mas há aquele subjetivo comportamento do grupo educadores. E isso vai te travando, influenciando com que você não faça o diferente. Porque existe no ar uma esfera de postura. Bem, todas as turmas agem desse jeito e não tem essa troca, essa relação, né? Uma sala é muito distante da outra e às vezes um educador chega no outro espaço, a outra criança da sala nem sabe quem ele é, né? Ou às vezes ele quer fazer sorrir e as crianças ficam estagnadas olhando para ele, porque há um combinado que não pode rir. Né? Eu estou fazendo uma atividade, eu não posso rir, eu não posso sair da minha cadeira e ir lá interagir com o educador que entrou na sala e falou boa tarde, que foi se comunicar com o outro parceiro educador, porque já houve aquele combinado. Mas enquanto... Na primeira cena do filme tem isso, quando ela pede uma redação para eles dizerem o que vai ser quando crescer. Você vê que ele olha para um lado, ele olha para o outro, porque ele não quer crescer, né? Nitidamente ele estava preocupado em ser criança, tá ali. E todo mundo ali escrevendo, aí ele começa a imaginar que ele ali quer ser ministro, né? E começa a contar a história de cada um. Já é o pacto que dá da primeira interpretação do filme. Mas é uma imaginação não materializada. Essa falta de você querer seguir o padrão. E muitas vezes a escola faz isso, né? Funila. E eu acho que assim, o que a gente tem que pensar mesmo é em respeitar a criança como um sujeito, né? Um sujeito que interage, que reage e que tem ação, que tem conhecimento, e o seu imaginário, né? O lúdico, acho que... É aí que vem o planejamento desse pedagógico, né? Porque se a gente não planejar realmente para a criança da educação infantil, a gente não consegue. A gente tem que entender como é que ele está pensando, como é que ele está sentindo, como é que ele está reagindo a um beijo que ele vê, para poder planejar. É planejar e contar com os imprevistos, desculpa. Exatamente. Eu tive uma experiência que é clássica na minha vida. Eu tinha umas crianças de 3 anos e eu fiz uma experiência assim, certa do que ia acontecer, do resultado dessa experiência. Ia dar tudo certo. Plantei feijão. Olha, gente, o que é mais clássico do que isso? Plantar o feijão. Então desde peguei. A década de... Em 2. Desde. Eu peguei 2 potes e coloquei num pote coloquei terra e no outro coloquei areia. É lógico que ia nascer onde tinha a terra, não a areia. Então, fiz todo aquele aparato com eles. Aí, no primeiro dia, plantamos, estava lá, os 2 iguais. No segundo dia, os 2 iguais. No terceiro dia, o feijão da terra brotou. No terceiro dia, aí eu falando, e o que vocês estão observando? O que vocês estão vendo? No 4º dia, começou a brotar na areia. E agora? O que nós vamos fazer? Essa areia tem terra. Essa areia tem terra. E interessou muito mais para as minhas crianças naquela época, o feijãozinho plantado na areia, porque eles levaram... Gente, igual, será que se a gente plantar na praia, vai nascer feijão? Então, a gente tem que estar preparado para esses inesperados, porque a educação infantil é isso, é aguçar a curiosidade. Nosso planejamento, ele tem que estar pautado naquilo que a gente quer atingir, mas, ao mesmo tempo, sabendo que tem um percurso entre o que eu planejei e o objetivo que eu vou atingir. E se a gente tiver esse olhar sobre a nossa criança, de que eles podem ter interesses bem mais profundos do que aquele pequeno interesse que eu quero que eles tenham, eu acho que a gente consegue ter uma sala muito próspera, e quando eu digo próspera, assim, de crianças felizes e crianças em pleno desenvolvimento. Gente, eu vou ter que terminar. Estou vendo o Antônio querendo falar, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Adriane, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Para mim foi um prazer. Agradecer também a Vanessa, a Priscila, Antônio, Rosiane e Vandite. Muito obrigado. O debate aqui acabou, mas a conversa de vocês aí começa agora. Queremos que as ideias discutidas sejam bastante proveitosas, que vocês possam refletir e, como sempre é o objetivo da jornada pedagógica, que possam também colocá-las em prática nas suas atividades. Hoje, nós falamos sobre singularidades. Nesta jornada, também teremos o pedagógico de tudo e de todos nas diversidades, nas brincadeiras, nas descobertas, nas subjetividades, na constituição dos sujeitos, nas interações e nas rotinas. Todos esses temas com um filme e uma roda de conversa. Não perca e bom trabalho!